Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 1º de maio a 7 de maio, hoje, portanto. Começamos por segunda-feira, dia 1º de maio, era feriado, dia do trabalhador, né? Mas também dia de São José Operário. Pio XII, instituindo em 1955 a festa de São José Operário, quis oferecer ao trabalhador cristão um modelo e um protetor. Para ressaltar a nobreza do trabalho, a Igreja propõe para a nossa meditação São José Operário. Pio XII e João XXIII, o Papa que introduziu o nome de São José no cânon da missa, renderam homenagem a este exemplar da vida cristã, ao homem laborioso e honesto, fiel à palavra de Deus, obediente, virtudes que o Evangelho sintetiza em 2 palavras: homem justo, os proletários e os operários, escrevia Leão XIII. O Papa, da Rerum Novarum, tem como direito especial o de recorrer a São José e de procurar imitá-lo. José, de fato, de família real, unido em matrimônio com a mais santa e a maior entre todas as mulheres, considerado como o pai do Filho de Deus, não obstante tudo, passou a vida toda a trabalhar e tirar do seu trabalho de artesão tudo o que era necessário ao sustento da família. São José Operário. Na terça-feira, dia 2 de maio, Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Atanásio, nascido em Alexandria no ano de 295, é a figura mais dramática e desconcertante da galeria dos padres da Igreja. Obstinado defensor da ortodoxia durante a grande crise ariana, imediatamente após o Concílio de Nicéia, pagou a sua heróica resistência à difundida heresia com cinco exílios que lhe foram impostos pelos imperadores Constantino, Constâncio, Juliano e Valente. Ário, sacerdote proveniente da própria Igreja de Alexandria, negando a igualdade substancial entre o pai e o filho, ameaçava ruir as estruturas do catolicismo. De fato, se Cristo não é o Filho de Deus, a que se reduz a redenção da humanidade? O que Ário pregava. Durante as numerosas e involuntárias peregrinações, esteve também no Ocidente, em Roma e em Tréveres, onde fez conhecer a vida monacal do Egito, como estado de vida organizado de modo todo original no deserto, apresentando o monge ideal na sugestiva figura de Anacoreta Santo Antão, cuja célebre vida, escrita por ele, pode ser considerada manifesto da vida monástica. Não falaremos mais deste grande homem para não lhe ser injusto. Pesquisem e procurem saber dos feitos deste grande defensor da Santa Igreja. Existem muitos livros a respeito da crise ariana e de Santo Atanásio. O professor Lucas Lancaster, por exemplo, escreveu um livro, tem mais de 500 páginas, né, sobre essa crise, né, que teve na Igreja, a crise ariana, e ele destaca muito a batalha que Santo Atanásio enfrentou contra isso. Né, muito interessante. Na quarta-feira, dia 3 de maio, foi dia dos santos Filipe e Tiago, os apóstolos. João nos oferece mais particularidades acerca da personalidade de Filipe, apresentando, antes de tudo, vinculado pela amizade com o apóstolo Natanael, ou Bartolomeu, que ele apresenta a Jesus. Encontramos aquele de quem escreveram Moisés, na lei e os profetas. Jesus, vem ver. No relato da milagrosa multiplicação dos pães, é a Filipe que Jesus dirige a bem conhecida pergunta: onde compraremos pão para que esta gente possa comer? Filipe não entende o significado da pergunta e, depois de dar uma olhada à multidão, disse: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um receba um pedaço. A tradição mais comum afirma que ele morreu crucificado em Gerápolis, no tempo do imperador Domiciano, ou talvez Trajano, com 87 anos. As suas relíquias teriam sido transportadas a Roma e colocadas juntas com as de São Tiago, na Igreja dos Santos Apóstolos. Este seria o motivo pelo qual a Igreja Latina festeja os 2 apóstolos no mesmo dia. São Tiago, que o evangelista Marcos chama o menor,
para distingui-lo de Tiago, irmão de João, entra em cena como bispo de Jerusalém, após o martírio de Tiago, o maior, no caso, no ano de 42, e após o afastamento de Pedro de Jerusalém. Pedro se dirige, para as peregrinações e evangelizações, terminando em Roma. A sua imagem austera sobressai pela carta que dirigiu como encíclica a todas as comunidades cristãs. Lê-se aí fortes expressões de admoestações que a distância de 19 séculos não fez perder sua perene atualidade. Ricos, chorai por causa das desgraças que estão para vos sobrevir, o salário do qual privastes os trabalhadores, que ceifaram os vossos campos, clama. Naquela época já, Da morte de São Tiago, possuímos informações de antiga data. Entre as mais consideráveis, a do historiador judeu Flávio Joséfo, um grande historiador, segundo o qual o apóstolo teria sido condenado ao apedrejamento no ano de 61 ou 62 do sumo pontífice Anás II, que se aproveitou da morte do integérrimo Festo para eliminar o bispo de Jerusalém. Todos foram martirizados. Na quinta-feira, dia 4 de maio, dia de São Ciríaco, bispo e mártir. Um judeu que tinha como nome Judas teria assistido aos trabalhos para encontrar a cruz de Cristo na Cidade Santa, promovidos pelo bispo de Jerusalém e por Helena, a piedosa mãe do imperador Constantino. Trocado o nome de Judas pelo de Ciríaco, logo que se converteu, provavelmente para fugir à hostilidade dos velhos correligionários, Judas, que tomou o nome de Ciríaco por ocasião do batismo, teria abandonado a Palestina para se estabelecer na Itália, fixando-se finalmente em Ancona. Ali foi eleito bispo numa época de extraordinário progresso do catolicismo, recentemente saído da clandestinidade com o Edito de Milão. Há uma versão que afirma que ele teria sido martirizado junto com a mãe, de nome Ana, durante a perseguição de Juliano o Apóstata. Na sexta-feira, dia 5 de maio, dia de São José Benedito Catolengo, presbítero. José Catolengo nasceu em Imbrá, província de Cuneu, em 1786. Pio IX o chamava a Casa do Milagre. Vigário cooperador em Corneliano de Alba, celebrava a missa às 3 da madrugada para que os camponeses pudessem ouvi-la antes de ir aos campos de trabalho. A colheita será melhor com a bênção de Deus, dizia-lhes. O cônego Catolengo, quando as autoridades lhe ordenaram fechar a primeira casa, já repleta de doentes, como medida de precaução ao progresso da cólera em 1831, carregara as poucas coisas sobre um burro e, com 2 freiras, dirigiu-se fora da cidade, na localidade de Valdoco. Sobre a porta de um velho casarão, leu: Hospedaria do Brentatori. Ele inverteu a insígnia e escreveu: Pequena Casa da Divina Providência. Poucos dias antes, dissera com toda a simplicidade camponesa ao cônego Valete: Senhor reitor, sempre ouvi dizer que a couve, para que cresça sólida e forte, precisa ser transplantada. A Divina Providência transplantada se tornará grande couve. São José Benedito Catolengo. Dia 6 de maio, sábado, dia de São Lúcio de Cirene. Existem pelo menos 22 santos com este nome. Hoje é festejado, segundo as indicações do martirológio romano, o mais antigo e mais desconhecido de todos. Em Cirene, na Líbia, festeja-se São Lúcio, bispo, de quem faz menção São Lucas nos Atos dos Apóstolos. Na realidade, a menção de Lucas é muito pouca. Havia na comunidade de Antioquia profetas e doutores: Barnabé, Simeão, de sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância de Herodes, tetrarca, e Saulo. Os exegetas da Bíblia de Jerusalém fazem notar que os 5 aqui enumerados, profetas e doutores, representam o governo da igreja de Antioquia. Confrontar a lista dos 12 e aquela dos 7 é comum. Como esses últimos, parece que também os 5 de Antioquia sejam judeus helênicos.
mas formavam a direção da igreja. 7 de maio, domingo, hoje então, dia de Santa Flávia Domitila, uma grande mártir. Flávia Domitila era sobrinha, por parte de irmã, de Flávio Clemente, que era então um dos cônsulos de Roma. Juntamente com numerosas pessoas, foi deportada para a ilha de Ponza por ter confessado Cristo. O historiador romano Cássio Dion afirma, por sua vez, que o imperador Domiciano tirou a vida, com muitos outros, de Flávio Clemente, não obstante ser ele seu primo, acusando-o de ateísmo. Fala-se aí de 2 eunucos, Nereu e Aquiles, os quais, enquanto Domitila se preparava para o casamento com Aureliano, filho de um cônsul, falaram-lhe de Cristo e da beleza da virgindade, a virtude dos anjos, convencendo-a a renunciar ao matrimônio e cobrir a cabeça com o véu branco que distingue as virgens de Deus. O imperador Domiciano, instigado pelo noivo abandonado, teria mandado a menina para a ilha. Flávia Domitila sofreu um longo martírio lá, indo à morte então. Esses textos são do site católico Liturgia Diária das edições Paulus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui a gente traz resumido. Quem puder, pesquise sobre a vida dos santos, que vão se surpreender do que eles tiveram a coragem de fazer em fé no Cristo. E vamos ouvir, para encerrar este quadro, a música do Salmo da liturgia deste domingo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos.